A palestra de hoje, de agora, é Análise dos Sonhos na Prática Clínica, da Lidiane Gouveia Garcia. A Lidiane é uma psicóloga graduada pelo Centro Universitário de Lavras, Unilavras. Ela é especialista em psicologia clínica, pós-graduada em psicologia analítica pela Unifenas e pós-graduanda em arte-terapia pela Unipaz Goiás. Tive o prazer aí de estudar junto com a Lidiane na pós, né, Lidiane? Sim. E eu gostaria de agradecer o convite, de falar de algo que eu gosto tanto, que é sobre os sonhos, especialmente falar sobre os sonhos na prática clínica. Então, espero que eu possa contribuir um pouco, com o pouco conhecimento que eu tenho, mas que eu possa contribuir de alguma forma, transmitindo um pouco do conhecimento. Posso dar início, colocar para apresentar? Sim. Eu preparei uns slides que eu acho que fica mais fácil. No caso, Lidiane, você tem 40 minutos de fala e 10 minutos a gente abre para perguntas, tá bom? Certo. Sinta-se à vontade. Por que não está aparecendo a guia para eu compartilhar? Deixa eu tentar de novo. Pronto. Está aparecendo aí para vocês? Aqui tá. Então, eu não estou vendo nada, então qualquer coisa vocês me sinalizam, fala comigo que eu não, quando eu estou transmitindo assim, eu não visualizo nada. Então, vou dar início a essa palestra, Análise dos Sonhos na Prática Clínica, trazendo duas citações do Jung. Por que duvidar da importância daquilo que se passa no inconsciente? Ele também é parte da nossa vida, uma parte talvez até maior, mais perigosa ou útil que a... Então, acho que pode ser sem tela cheia mesmo, do jeito que está aí Pode aberto. continuar, sim. Isso aí, ó. Então, Acho que aumentou um pouquinho, talvez ajude. joia. Vou continuar assim, então, sem ser em tela cheia. Qualquer coisa vocês vão me sinalizando. Então, eu vou retomar. Por que duvidar da importância daquilo que se passa no inconsciente? Ele também é parte da nossa vida. Uma parte talvez até maior, mas mais perigosa ou útil que a nossa vida consciente. Todo aquele que considera o papel do inconsciente como decisivo na etiologia da neurose também atribui ao sonho, enquanto expressão direta desse inconsciente, o significado prático fundamental. Então, é a partir desse olhar para o sonho que eu vou falar, né, hoje aqui com vocês. O sonho, ele é uma expressão direta do inconsciente e ele é fator fundamental no processo de individuação, ou seja, no processo de amadurecimento psicológico. E ele é também um instrumento tanto de diagnóstico quanto de prognóstico no tratamento psicoterapêutico, de acordo com a abordagem junguiana. Então, quais são, né, as fontes dessas imagens que aparecem nos nossos sonhos cotidianos? Porque tem pessoas que não... nós sonhamos, isso é fato. Só que tem pessoas que não se recordam do sonho. Mas dizer que a gente não sonha, então, não é muito bem assim. A gente sonha e muitas vezes a gente não se lembra. Porque o que a gente denomina sonho é justamente esse processo de lembrar do processo que acontece durante a noite. Então, o sonho, ele acontece normalmente na fase REM, que é a fase mais profunda do sono, e durante a noite a gente tem de 5 a 6 ciclos de sono até chegar no sono REM. Então, numa noite de sono, se a gente estiver com uma noite boa de sono, a gente pode ter 6 sonhos, de 5 a 6 sonhos. Acontece que nesse intervalo de um ciclo para o outro, a gente tem pequenos despertares. Então, por isso que o sonho que a gente mais se recorda
normalmente é o sonho que está próximo ao nosso despertar. Então, a gente não vai se lembrar de todos os sonhos, seria impossível, porque a gente viveria só por conta de lembrar dos sonhos. E também eles costumam dizer que nas outras fases do sono há sonhos, mas são sonhos mais confusos, porque ainda não estamos naquele processo do nível de rebaixamento da consciência. Então, pode vir, parece que sonhou, mas não sonhou, porque ainda está nesse limiar. Mas o sonho mesmo, ele acontece na fase REM, que é a fase mais profunda do sono. Então, de onde que vêm essas imagens? As imagens podem ser de fatores somáticos, né? Quanto à postura que a gente dorme, a nossa qualidade do sono, processo de indigestão, pessoas que, próximo do horário de dormir, se alimentam de alimentos muito pesados, então isso pode interferir no nosso sonho. Pessoas que estão com dor ou febre, isso também interfere nas imagens que aparecem nos nossos sonhos. O ambiente do indivíduo, ou seja, a nossa vida cotidiana, os estímulos físicos, como ruído, luz, calor ou frio. Provavelmente alguém aqui vai se lembrar, mas às vezes a gente está quase acordando e o despertador toca, mas ainda estamos sonhando. Então, aparece no sonho alguma coisa que remeta a um som. Um sino, por exemplo, é introduzido no sonho. Então, isso tem a ver que, embora a gente esteja dormindo, o nível de consciência esteja rebaixado, mas de forma subliminar e bem sutil, o nosso organismo ainda continua captando os estímulos do ambiente. Por isso que esses estímulos podem ser incluídos no sonho. Por exemplo, às vezes esqueceu o forno ligado e vem o cheiro de queimado e a pessoa desperta. Então, o nosso organismo capta e introduz isso que foi captado no nosso sonho. Os produtos da ansiedade, ou seja, acontece uma situação que gera uma emoção e essa emoção pode produzir uma ansiedade que é expressa no sonho. E um dos sonhos, assim, são sonhos característicos de ansiedade, sonho que está sendo perseguido, sonho de desastres ambientais, isso determina algo mais primitivo, uma ansiedade mais primitiva, e sonho também que está sempre atrasado, que era para ia fazer um exame, um teste, não chega no horário e não sabe a matéria. Isso também são sinais de sonhos que estão indicando ansiedade, que o indivíduo está passando por um processo ansioso, por um momento de ansiedade. As percepções subliminares, o tempo todo nós estamos captando estímulos, mesmo que não esteja ali na nossa visão, na nossa frente, mas de alguma forma os nossos sentidos e muitas vezes de forma intuitiva nós estamos captando estímulos. Isso pode aparecer nos sonhos. Algo que é percebido às vezes de forma subliminar e pode aparecer no sonho, a criança, por estar muito ainda presa, relacionada com o inconsciente dos pais, muitas vezes a criança não sabe dizer o que está acontecendo, mas ela pode captar o que está acontecendo ali no ambiente, na dinâmica familiar, alguma coisa que não está sendo dita diretamente para ela, e isso aparecer nos sonhos. Só que nos sonhos da criança, normalmente isso pode aparecer como se fosse um monstro, porque é algo desconhecido. Então, esses estímulos subliminares vão aparecer nos nossos sonhos também. As recordações, que aí seriam as experiências passadas, e também os traumas. Tanto é que essas experiências passadas, se são experiências negativas e que geraram algum trauma, é comum que haja sonhos recorrentes com aquele tema, como se de forma psíquica o inconsciente estivesse contribuindo para a elaboração daquele trauma. É aquilo que o Freud dizia, repetir, repetir até elaborar. Então, os sonhos recorrentes tanto indicam na tentativa de elaboração das emoções, como também indicam de forma simbólica e compensatória que existem atitudes conscientes que também se repetem. E, por último, mas não menos importante, talvez até mais importante, são
as imagens que se correlacionam com o inconsciente coletivo, que seriam os conteúdos arquetípicos. O Jung chamava de sonho arquetípico aquele sonho que não tinha relação alguma com a vida pessoal do indivíduo. E que são os sonhos que trazem uma mensagem como se tivesse que ser, de alguma forma, falado sobre aquilo. Então, é algo que se relaciona a toda a humanidade. Mas também, esses conteúdos arquetípicos, se a gente observar e aprofundar na análise do sonho, a gente vai perceber que todos os nossos sonhos, mesmo os mais cotidianos, têm ali, ainda que seja de forma sutil, um conteúdo arquetípico, tem um tema arquetípico. Porque o sonho, primeiramente, ele é a expressão dos complexos psíquicos. E no núcleo de todo complexo psíquico há um arquétipo. Então, de certa forma, também ali tem temas arquetípicos nos nossos sonhos cotidianos. E os tipos de sonho, né? Eu coloquei como sonhos pessoais esses sonhos mais cotidianos. Não que os outros não sejam, não tenham a ver com a pessoa, mas é só para a gente poder diferenciar. Então, os sonhos pessoais, que são esses sonhos cotidianos, corriqueiros, com temas da vida cotidiana do indivíduo. Os sonhos vívidos são aqueles sonhos que a gente está sonhando e sabe que está sonhando. E esses sonhos vívidos, eles acontecem normalmente com pessoas que estão sob estresse, pessoas que estão vivendo o estresse pós-traumático, mulheres grávidas, principalmente no primeiro trimestre da gestação, elas têm muitos sonhos vívidos, e pessoas que têm narcolepsia, que é aquele sonho, sabe o Mr. Bean, que dormia em qualquer lugar? Pessoas que têm narcolepsia também tendem a ter mais sonhos vívidos. Os sonhos lúcidos é aquele sonho que a pessoa está dormindo, ela sabe que está sonhando e ela controla, ela consegue ter o controle do que vai acontecendo ali no sonho. Os sonhos lúcidos, existem algumas técnicas que foram desenvolvidas para induzir esses sonhos lúcidos. Inclusive, ele foi falado a primeira vez em 1990 por um químico que estava desenvolvendo a tese dele para estados alterados de consciência, e aí ele desenvolveu a técnica de 4 etapas para induzir os sonhos lúcidos. Mas os sonhos lúcidos, dentro da psicologia analítica, é visto como um excesso de controle. É o ego querendo ter o domínio e o controle de toda a situação, e um lugar que ele muitas vezes não tem controle, que é no inconsciente. Então, assim, já há um indício também de um excesso de domínio ali do ego, uma dificuldade de entrega, de abertura, desse contato com o inconsciente. E os sonhos arquetípicos, que são esses sonhos, os grandes sonhos, né, que o Jung denominava grandes sonhos, que são esses sonhos que trazem temas da humanidade e não se refere à vida só ali, à vida pessoal daquele indivíduo. E o objetivo da análise dos sonhos não é um exercício intelectual qualquer, mas a descoberta e a conscientização de conteúdos até então inconscientes, considerados de grande interesse para a explicação ou tratamento de uma neurose. Então, os sonhos, a análise do sonho, ela vai servir. O primeiro sonho relatado em psicoterapia, ele é muito importante, porque ele já traz o diagnóstico, mas ele pode dizer, ou ele pode elucidar o diagnóstico da neurose, e a gente considera a neurose aquilo que bloqueia a energia psíquica, não é a mesma neurose da psicanálise, mas é a neurose no sentido de um desenvolvimento patológico da personalidade. Tudo aquilo que bloqueia a energia psíquica e dificulta o desenvolvimento natural do indivíduo é considerado neurose dentro da psicologia analítica. Então, o indivíduo chegou, relatou o primeiro sonho,
e através desse sonho dá para ter uma noção do que é que está bloqueando essa energia psíquica, assim como ter um prognóstico, mas não um prognóstico no sentido do como que vai ser a evolução do tratamento, porque a evolução do tratamento ela pode ir se modificando ao decorrer da análise dos sonhos, ao decorrer do processo terapêutico. Um prognóstico que o Jung traz aqui é quando, na narrativa do sonho, tem sempre o início, o meio, o ápice e depois a solução ou a lise daquele sonho. Então, o prognóstico que o Jung traz é que no próprio sonho já tem a atitude que o indivíduo precisa ter para resolver aquela situação, aquilo que está bloqueando essa energia psíquica. E os sonhos, a gente pode abordar ou entendê-lo de 3 maneiras. Como de uma forma redutiva, causal, que seria a análise freudiana, análise de acordo com a psicanálise, que seria a interpretação, e a interpretação sempre voltada para a causa. Ou seja, na psicanálise, há aquela interpretação e já vai cair naquele ponto. É algo do instinto sexual que está bloqueado. Então, sempre cai nesse ponto, já está ali dada a causa. Essa seria a análise redutiva. Isso de acordo com Freud, mas dentro da psicologia analítica, a causa seria entender o que na vida daquele indivíduo está ocasionando aquele sonho. Para que é que ele está tendo aquele sonho? E quando a gente fala para que é que ele tem aquele sonho, a gente está dizendo da finalidade. Porque o mais importante do que entender a causa, se uma pessoa, por exemplo, ela está ansiosa, ela pode ter esse sonho que eu citei como exemplo, o sonho de que ela está sendo perseguida. Então, a gente já sabe a causa, tem uma ansiedade. Mas a intenção é entender para que essa ansiedade, aonde é que ela leva esse indivíduo, qual que é o sentido dessa ansiedade, ou seja, o sentido teleológico, para onde é que se direciona, o que é que esse indivíduo está buscando, ou o que é que esse inconsciente está sinalizando, e essa psique está buscando. E também todos os sonhos, ou a maioria deles, têm um caráter compensatório. Ou seja, ele compensa, porque na psicologia analítica tem a questão dos opostos. Então, aquilo que se apresenta na consciência tem o oposto no inconsciente. E é por isso que o Jung fala de compensação, que a atitude inconsciente compensa uma atitude consciente. E isso aparece nos sonhos. A Von Franz vai dizer de alguns estudos, algumas pesquisas que ela realizou, de que os criminosos, ou seja, na consciência tem uma atitude criminosa, os sonhos deles apareciam muita luz, muitos seres iluminados. Ou seja, no inconsciente há o oposto. Se na consciência eles são criminosos, têm atitudes criminosas, no inconsciente tem o seu oposto. Por que isso? Porque isso, através dessa compensação de opostos, é que ocorre o equilíbrio psíquico. Então, sempre vai ter, na consciência tem uma atitude, no inconsciente tem outra atitude oposta, e isso também aparece nos sonhos. E isso, na análise clínica, é que a gente vai percebendo, né, o que é que aquele indivíduo também está tendo dificuldades, quais são as resistências, as dificuldades, os mecanismos de defesas, e aí a gente começa aquele trabalho de aprofundamento, de olhar para os conteúdos sombrios, conteúdos de ânimos, ânima, a análise dos sonhos se direciona para isso, para o aprofundamento psíquico. Então, quais são as orientações iniciais quando a gente vai trabalhar com análise dos sonhos na prática clínica? Primeiramente, é que a gente orienta os pacientes para que eles anotem os sonhos, porque confiar só na cabeça, só no nosso cérebro, na nossa memória, muitas vezes não é eficaz, não vai lembrar, não vai ter a riqueza de detalhes
que é necessário para essa análise clínica, para essa análise prática, né? Para essa análise dos sonhos. Então, anotar os sonhos e os insights, as interpretações, as associações e as reflexões que surgem a partir desses sonhos. Isso, no começo, não é habitual. A gente orienta o paciente a anotar os sonhos, alguns começam a anotar, depois desistem, param no meio do caminho, mas depois de um tempo que a pessoa está ali, já está educada com esse trabalho dos sonhos, ela já, por si só, ela já vai fazendo esse registro e ela já vai fazendo essas anotações e vai levando para análise, né? O educar os pacientes para o trabalho com os sonhos é porque, assim, o trabalho com os sonhos exige tempo. A alma precisa de tempo. Então, normalmente a gente enquanto psicólogo, que começa a trabalhar com os sonhos, ou os próprios pacientes querem resposta logo. Quer entender logo aquele símbolo, quer entender o sonho, quer saber tudo, e aí não dá esse tempo necessário. Então, educar para o trabalho com sonhos é entender que vai levar um tempo. Um sonho hoje, se você olha hoje, de acordo com o momento que você está na sua vida, você vai enxergar um ângulo. Lá na frente, se você olhar para o mesmo sonho, você vai perceber outras coisas que você não tinha visto. Então, o registro também é para isso. Porque te ajuda a ir elaborando, à medida que você vai aprofundando o seu processo terapêutico, te ajuda a elaborar e a entender e ampliar a sua visão sobre os próprios conteúdos psíquicos. E também educar no sentido de, às vezes, você faz uma análise hoje, uma interpretação hoje, e vai ter um próximo sonho que, às vezes, vai corrigir as interpretações e as análises que foram feitas anteriormente, mostrando o que não era aquilo, era outra coisa, era outro caminho, e, às vezes, a interpretação daquele momento, você fez uma interpretação e o próximo sonho vai te mostrando que não tem aquilo, mas tem mais. E tratar o sonho sempre como algo novo, evitando fixar o símbolo. Quando a gente fixa o símbolo, a gente está dizendo de signo. Então, por isso que não é fixar o símbolo. Porque tem os dicionários de símbolos e tem os manuais de interpretação dos sonhos que traz ali uma visão geral sobre o símbolo. Então, está generalizando. Por exemplo, que a serpente se refere ao feminino, ao aspecto sombrio. Tá, isso é de forma geral, mas no sonho daquele indivíduo, a serpente talvez não esteja dizendo nada daquilo. Então, por isso, se a gente já fixar o símbolo, vai ter uma interpretação, uma análise do sonho equivocada. Dizer que a borboleta é transformação, talvez não seja. Se a pessoa tiver uma fobia com a borboleta, para ela não vai ser transformação alguma. Então, essa questão dos símbolos, a gente tem uma noção dos símbolos, sim, para poder ir ampliando o olhar, mas as associações pessoais é que vai direcionar essa análise, essa interpretação. Então, por isso, o símbolo é sempre visto de forma ampliada, nunca chega já dizendo é isso. Primeiro, deixa as associações pessoais, deixa ver como que vai se apresentando e depois, se houver necessidade, faz essa amplificação de acordo com os símbolos ao longo da história da humanidade, né? Então, aí vai olhar para o símbolo de forma mais arquetípica. As etapas da análise do sonho. Costumo dizer que o sonho nos prega peça, né? Porque os sonhos, tudo no sonho acontece. Tudo no sonho parece que não faz sentido, parece que é ilógico, parece que é irracional, mas é irracional, é sem sentido para a nossa consciência que tem a necessidade de organização, que tem a necessidade de
estruturação do conteúdo, de organizar as coisas em setores, em caixinhas. O sonho, a forma, pensamento que o sonho se apresenta é em alegoria. Então, são vários elementos que se formam para dizer de um todo. Então, no sonho, a gente olha, sim, para os elementos, mas entende esses elementos dentro do contexto do sonho, dentro desse todo do sonho. Porque se a gente retira um elemento para fazer a análise daquele elemento, então a gente não está fazendo a análise do sonho, a gente está fazendo a análise do símbolo, daquele elemento. E no sonho a gente vê a narrativa como um todo. Então, nas etapas de análise do sonho, o primeiro ponto são as associações pessoais. É perguntar para o sonhador, né, para que é que ele teve aquele sonho, o que ele sentiu com aquele sonho, se ele conhece as pessoas ou os lugares que aparecem no sonho, qual que é a imagem que chamou mais atenção, e a gente se atém às imagens e narrativa do sonho. E, por último, é que é feito as associações do psicoterapeuta. E essas associações do psicoterapeuta, que são associações normalmente de aspectos culturais e arquetípicos, ela é feita, não é sempre que ela é feita, porque não é todo paciente que está nesse processo de análise, que está nesse momento do processo terapêutico, que precisa dessa amplificação arquetípica. Muitas vezes, e principalmente no começo do processo terapêutico, o que o paciente precisa é entender o que está acontecendo ali no sonho, é correlacionar aquele sonho com a vida pessoal dele. Então, porque tem muitas pessoas que acham que eu tenho que conhecer tudo de mitologia, eu tenho que saber tudo dos símbolos, porque só assim eu vou conseguir fazer a análise do sonho. Não. Porque muitas vezes você vai fazer uma análise espetacular, arquetipicamente falando, mas não vai fazer sentido nenhum para o paciente que está ali na sua frente. Ou seja, não resolveu de nada a sua interpretação arquetípica. Ela só vai ter sentido se fizer sentido para o paciente. É o paciente que está em análise, é o paciente que está olhando para os seus sonhos, então tem que fazer sentido para ele, não tem que fazer sentido para o psicoterapeuta. Mas isso não quer dizer que o psicoterapeuta não vai olhar para aquele sonho, entender qual que é o momento, o que arquetipicamente está acontecendo com aquele paciente, ele pode deixar o registro dele. No relatório dele, ele faz esse registro mais profundo, ele faz essas anotações mais arquetípicas, mas ali, muitas vezes, para o paciente, principalmente se for no início do processo terapêutico, ele não vai fazer essas colocações. Aí, à medida que for aprofundando, sim, essas colocações do psicoterapeuta vão se tornando mais corriqueiras. Eu estou falando em fases, né, da narrativa do sonho. Um sonho, não é que todo sonho vai vir com essa estrutura assim tão fechadinha, porque mas o sonho normalmente ele tem um problema inicial, depois ele tem um desenvolvimento daquela história, daquela narrativa, depois ele tem um ápice do sonho, um momento ápice do sonho, onde acontece uma mudança, uma transformação, uma mudança de cena, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, e depois tem a análise ou solução. O sonho, se a gente olhar, a estrutura dele segue um pouco as estruturas dos contos de fada. Então, tem um problema inicial, tem o desenvolvimento, tem o ápice, tem a análise ou a solução. Mas tem sonhos, como eu falei, né, a gente não se recorda de todos os sonhos. Então, quer dizer que não dá para trabalhar se o paciente não trouxer um sonho totalmente assim com essa narrativa completa. Não, dá para trabalhar. É possível trabalhar. O que acontece? Às vezes o paciente chega, né, quando começa o processo terapêutico, os pacientes que gostam de relatar os sonhos, vão relatar os sonhos e às vezes vão se lembrar de detalhes daqueles sonhos, fragmentos do sonho. E a gente
o início é esse processo de educação para o trabalho com sonhos, a gente vai fazendo análise, vai fazendo associações pessoais com esses pequenos fragmentos que vão surgindo. E à medida que vai trazendo mais sonhos, lembrando de mais sonhos, registrando mais sonhos, vai aparecendo essa estrutura mais completa da narrativa do sonho. Mas dá para trabalhar com sonho extenso, dá para trabalhar com fragmentos de sonho, dá para analisar pequenos detalhes do sonho. E aqui eu vou trazer um exemplo que eu falei, né, que o sonho ele é fator fundamental no processo de individuação. Ou seja, ele é fator que indica o processo de amadurecimento psíquico. Então, no sonho, esse exemplo do sonho. Estava em uma casa com mais 3 pessoas. Uma velha, um homem e uma jovem. E uma senhora que dizia que a sonhadora foi escolhida para continuar. Mas era preciso pegar 3 sinais. Então, a sonhadora e a velha foram para um campo e havia uma montanha com muitas árvores. Do alto dessa montanha descia um animalzinho com os objetos que a sonhadora precisava pegar. Então, os elementos do sonho. O que a gente chama de elementos do sonho? O cenário, as pessoas e os objetos. As associações pessoais. A sonhadora, a única coisa que ela conhecia no sonho era a jovem, que era uma prima da sonhadora, e havia uma relação ali de identificação, de cordialidade, de irmandade com essa prima que aparecia no sonho. E as associações do terapeuta. Esse sonho ocorreu após 5 meses e meio do início do processo terapêutico. E esse sonho tem um tema arquetípico, assim como no mito de Eros e Psique, onde Psique, para encontrar Eros, precisa cumprir 4 tarefas ordenadas por Afrodite. No caso do sonho dessa paciente, foram 3, né? Tinha que pegar 3 sinais. Mas no mito seriam 4 tarefas que teriam que ser cumpridas. E sinaliza uma etapa importante no desenvolvimento da individuação do feminino. Ou seja, esse sonho, isso através da análise, né, que a gente foi percebendo, esse sonho ele traz esses sinais que era preciso pegar, esse animalzinho, esse lugar, era uma forma de chamar a atenção, de despertar a curiosidade da sonhadora para iniciar esse processo de diálogo com o inconsciente. Então, esse sonho foi do início, assim, esse sonho marca muito esse desenvolvimento da individuação da sonhadora, ou seja, da individuação do feminino. E a curiosidade, né, e apresenta a curiosidade que antecipa o chamado e convoca para o diálogo com o inconsciente. E a partir disso tem vários outros sonhos, muitos sonhos mesmo, ainda está em processo de análise, em processo psicoterapêutico, então tem muitos sonhos que vão indicando esse amadurecimento psicológico. Mas eu trouxe esse daqui inicial só para vocês entenderem o que eu queria dizer quando eu falo que a individuação ela vai sendo sinalizada nos sonhos. Mas para a gente saber o que a individuação está sendo sinalizada no sonho, é claro que precisa entender, né? Aí tem que ter um pouco de leitura. Não precisa saber tudo de mito, mas precisa ter uma certa bagagem para entender o que está acontecendo ali com aquela pessoa, porque é que aquela pessoa está tendo aquele tipo de sonho, o que está querendo mostrar. Então, a leitura de mitos, de símbolos, de contos de fadas, isso é importante para a análise do sonho. Isso aqui eu já falei. Está repetindo. Está repetido. E a expressão do sonho. Quando a gente expressa algo do sonho, isso dá corpo aos conteúdos do sonho,
além de reconectar e possibilita a integração dos conteúdos inconscientes. E aqui eu vou trazer também outro sonho, exemplo de outro sonho, e depois falar dessa expressão, né, que foi feita a partir desse sonho. Na cozinha da casa de minha avó, estava eu, meu pai, minha tia e outras pessoas. Minha avó mexia alguma comida que estava no fogão e falou algumas palavras desconexas. Uma prima pede para que ela repita, e minha avó não conseguia repetir. Em alguns momentos, tinha um tom de voz mais agressivo. Em alguns momentos, a avó tinha um tom de voz mais agressivo. Meu pai provocava e queria irritá-la. Minha avó diz, ele nunca me obedeceu. E ele questiona, tudo isso é porque você quer obediência? E a avó está deitada na cama e a sonhadora, né, eu me ajoelho diante dela, pego sua mão e fala, diga para ele que você não quer obediência, mas o seu direito à maternidade, o seu direito de ser mãe, pois houveram muitos esforços por eles. Minha avó chora e eu permaneço ajoelhada na sua frente, segurando sua mão, alisando e sentindo sua pele envelhecidas, as rugas. Era um choro de agradecimento. Esse sonho já é um sonho mais profundo, é um sonho que traz também questões arquetípicas, mas é um sonho de uma pessoa que já está num processo mais profundo de análise, de análise dos sonhos, de análise no processo terapêutico. Então, a partir desse sonho, foi sugerido para que ela fizesse um desenho ou pintura, ou que ela expressasse aquele sonho de alguma forma, para que ela entrasse em contato com os símbolos dela, do inconsciente dela, da psique dela, e pudesse olhar para esse símbolo e se reconectar com esse sonho, porque ela traz essa questão do choro, né? O choro era algo muito... Foi o que, quando ela relatou, era algo muito marcante para ela. Esse choro, ela ajoelhada diante da avó. Isso é interessante porque essa avó é uma avó que ela não tem muito contato, é uma avó que ela, inclusive, fala que mantém distância, porque a avó é muito difícil, a avó é muito complicada. E aí, à medida da evolução do processo psicoterapêutico, ela foi percebendo alguns aspectos da avó que também tinha nela. Então, esse sonho marca um aprofundamento e marca essa questão do se ajoelhar diante da avó, né? Se ajoelhar diante desse feminino sábio, se ajoelhar diante da ancestralidade. Então, a partir disso, ela pinta essa imagem e a imagem foi surgindo espontaneamente. Então, é como se fosse um pote de barro, e o barro se refere a essa prima matéria, o barro se refere ao feminino arquetípico, o barro se refere à origem, o barro se refere à grande mãe. Então, e essa mão, porque ela fala que parece que é uma mão que está dentro do pote, desse pote de barro, né? Então, pode falar. Você tem mais coisas para continuar? Porque a gente já finalizou aí. Já deu... Tinha mais 2 slides, mas... Tem mais quantos? 2? Não, tudo 2. Bem. Pode seguir. Então, eu vou passar para os 2, depois, se for o caso, a gente faz as perguntas e eu volto. E aí, falando ainda sobre a expressão do sonho, falando sobre imaginação ativa. Imaginação ativa é uma técnica que o Jung descreveu de diálogo com as imagens inconscientes. Tem algumas etapas, né, para ser feita a imaginação ativa, mas nesse caso aqui, a imaginação ativa com os sonhos e imaginação ativa acontece da seguinte maneira. A pessoa dá continuidade, quando ela está desperta, ela dá continuidade através da imaginação com as imagens ou com algum elemento do sonho.
Só que a imaginação ativa não é algo tão simples e ela só algumas orientações, né? Só devemos praticar a imaginação ativa com o objetivo exclusivo de obter a verdade a respeito de nós mesmos. E Jung nos aconselhou a não utilizarmos a técnica da imaginação ativa com pacientes do grupo de casos limítrofes. Então, a imaginação ativa, a partir da imagem de um sonho, ela acontece da seguinte maneira: a pessoa teve um sonho e às vezes o sonho ficou inacabado e ela, né, está no processo ali, quer entender melhor o que aconteceu, o que vai acontecer nesse sonho. Então, ela se coloca na posição de relaxamento, ela vai iniciar a partir a imaginação dela, fixando primeiramente nessa imagem inicial do sonho, ou do ponto ali do sonho que ela quer trabalhar, e a partir disso ela vai vendo o desenrolar dessas imagens, e depois vai fazer o registro, e depois vai fazer a análise, e depois vai fazer a expressão dos símbolos e do que foi do desenrolar através do sonho, através da imaginação ativa. E por último, a alquimia nos sonhos, aqui eu trouxe de forma bem breve, porque é um pouco mais denso, mas só para falar um pouco mesmo. O que torna a alquimia tão valiosa para a psicoterapia é o fato de suas imagens concretizarem as experiências de transformação que passamos na psicoterapia. Tomada como um todo, a alquimia oferece uma espécie de anatomia da individuação. Então, como eu falei que o sonho ele é fator fundamental no processo de individuação, a alquimia tem alguns símbolos, algumas fases, e quando isso aparece no sonho, isso vai dizendo em que momento da individuação, ou em que momento do processo terapêutico, o que é que está acontecendo na vida daquele indivíduo. Mas isso é algo mais profundo, é uma análise mais profunda. Então, por isso que eu deixei a alquimia por último também. E aqui eu trouxe só alguns elementos, só para dizer assim, o que a gente vai observando. Por exemplo, da calcinatio é a operação que está relacionada com o elemento fogo. E nos sonhos, a expressão da calcinatio, dessa operação, é através dos afetos, dos desejos e das emoções. A solútil está relacionado com o elemento água, e aí nos sonhos vão ser expressos através dos banhos, dos aguaceiros, chuvisco, batismo, ou os elementos que se correlacionam com a água. A coagulatio está relacionada ao elemento terra, e aí são os elementos, né, expressos no sonho: a comida, o corpo, a carne e a queda, principalmente queda de avião, está indicando coagulatio. A sublimatio está relacionada com o elemento ar, e aí são os movimentos para cima, os movimentos de ascensão, que são elementos que representam essa operação. As escadas, as montanhas, o voar, os pássaros. E a fobia de pássaro pode dizer, na verdade, da dificuldade de fazer essa sublimação, de fazer é como se o indivíduo tivesse dificuldade de entrar em contato com essa operação. A mortificatio seriam os elementos de morte, tortura, flagelo e sacrifício. A putrefatio seriam os elementos, as fezes, os excrementos e maus odores, corpos em decomposição e vermes. E a separatio espadas, facas e lâminas bem afiadas. E a coniúntio, o casamento, a união sexual entre os opostos, o crescimento miraculoso de flores e vegetação. Passei um pouquinho do tempo, peço desculpa, mas está aqui as referências bibliográficas. Tá joia. Agradecer aí, Elidiane, pela apresentação aí. Passar para o professor Lucas das perguntas. Vamos lá. Vamos lá, então. Parabéns, Lidiane, pela sua apresentação. Eu não sei se você é minha conterrânea, você só se formou em Lavras ou você é de Lavras? Eu só me formei em Lavras. Ah, tá bom, que pena. Senão eu ia começar a perguntar da sua família e ia tomar o resto do tempo. Eu sou de Larra, então eu percebi que o mundo é um pouco pequeno mesmo. Joia, Lidiane, tem um monte de pergunta muito legal aqui, vou tentar fazer todas.
Aí Espero que eu consiga responder todas, né? Beleza, aí você administra o tempo aí como preferir. A primeira é da Lidiane também, que diz assim, ó, cada vez mais se fala em distúrbios do sono nas crianças na primeira infância. A que você acredita estar ligado a esses distúrbios, visto que a criança ainda não tem consciência sobre suas atitudes? A criança, e o Jung fala isso principalmente no desenvolvimento da personalidade, que é o volume 17 da obra dele, a criança está muito relacionada ao inconsciente dos pais. Então, mesmo que seja a criança apresentando o distúrbio, o interessante é a gente verificar essa dinâmica familiar, entender essa dinâmica familiar. A abordagem sistêmica. A criança, ela ainda está em desenvolvimento. Então, assim, quanto mais os pais estiverem inconscientes das suas próprias questões, mais difícil, psiquicamente falando, vai ficar esse ambiente e muito mais a criança vai captar de forma intuitiva e inconsciente esse ambiente. E isso pode ocasionar esses distúrbios, não só os distúrbios do sono, mas os distúrbios como um todo. Então, segredos de família, a criança capta, as dificuldades no relacionamento, a criança capta, as expectativas depositadas naquela criança ou não depositada, né? A criança capta e vai se expressando ou tentando se expressar. Se os pais têm uma consciência, uma condição de olhar para isso, ótimo, a criança muitas vezes vai se desenvolver de forma natural, mas se não tem condições, a tendência é isso ficar e se clonificando, né? E dificultando ainda mais esse desenvolvimento psíquico da criança. Então, o trabalho com criança é sistêmico. Muito bem, é isso aí. A próxima pergunta, Lidiane, é do Tiago. Ele pergunta se existem sonhos premonitórios, algum aviso de que algo vai acontecer. Existem sonhos premonitórios, mas a gente só sabe que ele é premonitório depois que já aconteceu. Porque o inconsciente, ele é atemporal. Não existe presente, passado e futuro. E psiquicamente, se a gente falar de psique, a gente pode imaginar a psique como uma rede invisível que se estende. Então, como eu falei, existem percepções subliminares. E existe a função intuição, que quem tem essa função desenvolvida capta como se fosse uma anteninha as coisas que estão ali para acontecer. Então, pode sim ter sonhos, o que a gente chama de sonho premonitório, sonho antecipatório, mas que a pessoa só vai saber disso depois que acontece o fato. Então, esse é o mal, né? A pessoa capta. Não é tanto uma previsão, mas né? Mas depois que ela aconteceu, que ela vai se dar conta, opa, sonhei com isso. Mas sim, tem os sonhos antecipatórios. Bacana, legal. Bom, agora o Matheus pergunta sobre quem relata nunca se lembrar dos sonhos ao acordar. O que se sabe sobre isso? Primeiro, pode ser uma dificuldade com o diálogo, com a comunicação, de olhar para as próprias questões interiores, para o próprio inconsciente, para as próprias emoções. E pode ser também uma resistência, um mecanismo de resistência e de defesa para esses conteúdos. É comum, sim, a pessoa que tem, às vezes, essa dificuldade de olhar para as próprias questões emocionais, não lembrar dos sonhos. Mas depois que ela começa no processo terapêutico, às vezes, quando você propõe para ela se lembrar dos sonhos, pode trazer para a gente analisar em sessão, não sonho. E, de repente, vem um sonho que pesca a atenção dela, e aí ela começa a olhar para isso. Mas, normalmente, é uma dificuldade de entrar em contato com as próprias questões emocionais. Legal. A Mária pergunta o que se explica sonhar e acontecer o que sonhou. Mas eu acho que está na linha da pergunta lá do Tiago, né? Não sei. Isso. Ou como uma situação que nunca viveu ou local e quando acontece dizer que já esteve ali ou que está vivendo algo sem nunca ter acontecido e acontece. Isso tem a ver mais... Por isso que pode ser uma questão arquetípica,
de nunca ter estado no lugar, de não saber o que é aquilo, mas existe o inconsciente coletivo. Então, existe o inconsciente coletivo, abarca todas as experiências da humanidade. E os sonhos, como eu falei, as imagens aparecem de forma subliminar. Então, pode ser que você tenha visto a imagem num filme, num livro, não visto assim, gravado na memória, mas os seus sentidos ter captado de forma subliminar e aquilo aparecer no seu sonho. Também são outra hipótese. Pode ser uma percepção subliminar, como também pode estar relacionado com o inconsciente coletivo, com conteúdos arquetípicos. Joia. Tem mais uma aqui, Lidiane, que é assim, uma vez a pessoa relata uma história aqui. Uma vez sonhei que estava indo na casa de uma amiga do colégio do Inácio e não conhecia essa casa. Quando fui de fato na casa dessa amiga, era idêntica à entrada da casa. Como se explica isso? Se explica através da intuição. A intuição é essa função, né? Essa função psicológica, é uma das 4 funções psicológicas, é uma função irracional. E ela é como uma antena, é como se fosse uma antena. Ela não tem muito como a gente dar forma para ela, porque ela escapa a nossa forma. De tão irracional que ela escapa a nossa forma, mas isso pode ser percebido intuitivamente. Intuitivamente, psiquicamente, inconscientemente. Embora ela não tenha estado na casa, mas ela tem relação com pessoas dessa casa. E de forma inconsciente, psíquica, intuitiva, ela pode ter essas percepções e isso aparecer no sonho. Tá. Eu não sei se ficou muito claro, porque essa é a parte, eu acho que mais complexa do sonho. Não parece que ficou. Não, parece que ficou, porque o Matheus está agradecendo aqui pela sua explicação, viu, Lidiane? E aí tem uma outra que eu acho que... Bom, eu não sou entendedor de sonhos, mas você explicou tudo muito bem, parece que vai nessa linha também. A pessoa diz assim, e quando a gente sonha com uma pessoa e ela entra em contato com a gente? É a intuição. É a intuição e tem um outro fator que é a sincronicidade. Então, você sonhou, e aí essa pessoa entra em contato, isso é a sincronicidade, que acontece de forma intuitiva também, de forma inconsciente, de forma psíquica, porque a psique é isso, é uma rede invisível que ela vai conectando as situações, os fenômenos. Então, também é outro conceito assim da psicologia analítica, bem que escapa também assim por entre os dedos, porque algo é complexo, mas é sincronicidade. Isso se chama sincronicidade. E a sincronicidade, para ela acontecer, ela precisa estar ali com os complexos bem ativados ali para que isso aconteça. Então, ou essa pessoa estava precisando, talvez estivesse precisando falar com essa pessoa e não falou, ou essa pessoa talvez estivesse precisando falar com você. Tem alguma coisa ali, psiquicamente falando, que estava precisando acontecer, e aí acontece essa sincronicidade, né, de eventos. Muito bom. Bom, as perguntas foram essas. Eu queria saber se a professora Valéria, o professor Renato, tem algum comentário, alguma outra pergunta para fazer. Eu quero agradecer, né, a psicóloga Lidiane pela apresentação, muito esclarecedores os conteúdos, né, trazem um outro olhar para a gente, né, uma outra abordagem, né, que completa, né, o nosso saber. É muito interessante, né, e a prática ela é muito fácil de ser percebida, né? Nós todos falamos sobre sonhos e tentamos lembrar ou esquecemos. São sonhos significativos, premonitórios, né, como citaram aqui, e, de fato, muito enriquecedora a sua palestra. Parabéns. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. Estou muito honrada e feliz de falar desse tema, porque é algo que desperta muito interesse, e quando eu puder levar e chamar as pessoas para olharem com atenção para os sonhos, eu farei, que é algo que me fascina. Queria parabenizar também, Lidiane, pela palestra,
excelente aí, muito boa, né? E espero que tenhamos outras oportunidades aí de Muito obrigada, Renato. Muito um bom. grande beijo, um grande abraço, viu? Abraço, boa semana, bom descanso para todos. É isso. Bons sonhos, né? Vamos Bons sonhar. sonhos. Vamos sonhar. Bons sonhos. Eu quero agradecer também a todos que participaram, né? Os organizadores, os professores, a coordenação, a oportunidade de estar trazendo esses conhecimentos para a população. E acho que o professor Lucas pode fazer o encerramento, né, professor? Bom, não tem muito mais o que dizer, agradecer também a nossa convidada Lidiane, né? Foi uma honra tê-la aqui, compartilhando esses conhecimentos. Os nossos alunos estão enlouquecidos, agradecendo, elogiando aqui a sua palestra, a sua fala, estão agradecendo também pelas respostas, né, das perguntas. E é isso, pessoal. Quero também, em nome da coordenação do curso, professora Juliana, dos docentes, agradecer a participação de todos vocês, alunos, outros convidados, os palestrantes que estiveram aqui também. Nós encerramos, então, hoje a nossa Semana da Psicologia. Nos vemos no ano que vem, com certeza, com mais um evento brilhante como esse. Obrigada.